Bom, boa noite, gente. Mais uma vez vamos dar início a um estudo. E nesse estudo nós vamos dar detalhes sobre duas dimensões aqui e vamos falar de outras. Primeiro nós vamos falar do quarto dia da criação. Esse quarto dia da criação, que é mostrado em Gênesis primeiro a seguir, na realidade vem a existência real do Sol e da Lua. É incrível que pareça, gente, está se referindo a esse nosso Sol e essa nossa Lua. Significa que esse Sol nosso aqui na terceira dimensão, ele existe aqui na quarta dimensão, que é o segundo dia. Ele existe também no terceiro dia, que é a terceira dimensão. Tá certo? Que na verdade o terceiro dia é na quinta dimensão. Perfeito? Já entra na parte inferior da quinta dimensão. Perfeito? Porém, ele vai existir na parte superior da quinta dimensão, que é o quarto dia. Então, o que significa? Que esse Sol, essa Lua, essas estrelas, esse universo, ele só passa a ser real aqui. Perfeito? E aqui é onde a arca de Noé repousa. O período da água são esse vermelho, são 1, 2, 3. Lembra de Lázaro? Lázaro, na verdade, ele só passa a ser ressuscitado no quarto dia. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Então, Lázaro é ressuscitado. De acordo com a Bíblia, todo ser humano, ele precisa passar pelo batismo das águas. Muitos pensam que o batismo das águas se trata de um mergulho, de uma piscina, de uma represa, de um rio. E na realidade, gente, não tem nada a ver com isso. A realidade, as águas, que alguns diz, aquele que não nascer de novo, não nascer da água. A água é 1, é 2, é 3. O indivíduo ele morre na terceira dimensão, que é no primeiro dia. Mas quando ele morre, ele começa a perceber. Aí então ele entra em Maim. Maim em hebraico é essa água, é o mar. Aí ele na verdade entra nesse oceano. É o primeiro dia. Do primeiro dia para o segundo dia. Aí ele teve o primeiro batismo, que na verdade já vem o segundo dia. Aí ele vem para o segundo batismo. Aí o terceiro batismo. Perfeito? Mas na verdade ele é ressuscitado no quarto dia. Lázaro é ressuscitado no quarto dia. Perfeito, gente? Então, gente, nós na verdade queremos falar desse repouso. Esse repouso é onde a arca de Noé, na verdade, repousa. Só que nós temos uma questão muito interessante. Nós temos lá os 3 filhos de Noé que entram na arca. A arca, na verdade, gente, é aqui embaixo. A arca é Canaã, ou seja, Canaã significa a área baixa, campo, a parte baixa é a da mar, perfeito? Né? E na realidade, dentro dessa arca, ele, que na verdade é esse corpo físico que nosso, representa a terra, mas só tem que esse corpo físico é da mar, solo, tá? É a parte, na verdade, baixa, né? Canaã. Aí então, esse indivíduo, ele entra nas águas. Essa água do segundo dia é conhecido como Jafé, perfeito? Que é Efete. Porém, o segundo dia, na realidade, é Ram, conhecido na tradução como Cã. Mas, no quarto dia, a arca, ela repousa. A arca, ao repousar, na realidade, ela passa automaticamente viver uma realidade, ou seja,
já entra, na verdade, em um lugar seco. Lá é mostrado, na verdade, o topo da montanha. Não é isso? Perfeito? Lembra que, na verdade, o percurso desses 3 dias de água se trata de 40 dias. Perfeito, gente? 40 dias. Analisa que Yahushua, ele entrou nas águas do Jordão. Ao ele entrar no Jordão, ele deparou-se com o deserto. Diz que o Espírito o levou ao deserto. E porém diz que Satã, o diabo, em grego diabolon, na realidade foi levando ele para a montanha. E ele, na realidade, aqui representa a água, mas ali a alegoria é o deserto. Mas ele vem subindo a montanha. Aí ele levou sobre o alto, topo da montanha. E no topo da montanha, onde tudo passa a ser real, aonde é o mundo do pensamento concreto, aonde todo esse nosso universo e todos os outros são reflexos aqui, todos esses universos passam a ser real. Aqui esse sol, essa lua, aqui as estrelas, aqui esse nosso universo, essa nossa galáxia, ela é real, é o mundo do pensamento concreto, é o universo concreto. E aqui é o repouso. Aqueles que na verdade se despertaram aqui, eles criaram consciência da água. Porém, tudo que é escritura do mundo, não importa que seja do paganismo, budismo, não importa da onde, de que região geográfica pertence essa escritura, fala dos deuses das águas, ou seja, as consciências das águas que é possível o ser humano, na realidade, adquirir. Se trata disso, gente. Perfeito ou não? Aqui, na realidade, é as águas. Bom, então aqui é o repouso. Noé, na realidade, que é Noar, na realidade, o nome em hebraico, ele significa repouso. Então aqui é o repouso. Ou seja, a parada, o descanso. Mas o que acontece? O procedimento continua. O indivíduo ele vem para o 5º dia. E esse 5º dia, quando o indivíduo chega aqui, perfeito, gente? Ele, na verdade, ele recebe uma vestidura branca. Na verdade, é reluzente. É um corpo de luz. Perfeito? Só que o indivíduo tem de prosseguir. Chega aqui, na realidade, no 6º dia. No 6º dia, porém, esse Criador que está dentro de nós, este Pai que está oculto em secreto, como disse Yahushua, em São Mateus, capítulo 6, verso 6. Por favor, verifique lá. Tá? Não, mas agora não, Patrícia. O que acontece? Ele declara lá em Gênesis também, capítulo 1, verso 26. Eis que façamos a nossa imagem e semelhança. Todo mundo sabe que significa espécie humana. Tá certo? Bom, então que é o 6º dia. Quando o 6º dia, o indivíduo já é realmente o Elohim Criador, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Só que nós temos os 7 dias da criação, gente. Os 7 dias é o sábado, que na verdade a turma fala, tem que guardar o sábado, tem que descansar no sábado. É lógico que temos que descansar no sábado. Por quê? Vamos entender. Analisa que até aqui o Elohim trabalha, que é o 6º dia. Mas no 7º ele descansa. Ele não precisa mais trabalhar dentro de nós. Na realidade, como na verdade é o Rujo Messias, ele na verdade declara, eu e o Pai somos um. Perfeito ou não?
Eu e o Pai somos um. Então, quando chegamos aqui, esse percurso não precisa mais de trabalho. Aqui, na verdade, não temos mais defeito. Em grego, somos ágape, que significa amor. Porém, em hebraico, rave, ulo, ou seja, o rave de ulo, a consciência de ulo, a consciência do próprio Elohim, a consciência do Pai que está dentro do nosso interior 100%. O que Ele é, também seremos. Então, na verdade, nesse percurso, não precisa mais trabalhar. Não temos mais maldade. Não somos cheios de maldade. Satã, ele é vencido aqui. E aqui para cima ele é enfraquecido completamente. Então o que acontece? É o sabate. Aqui descansa, gente. Esse é o sabate. Os sacerdotes, na realidade, sabendo de todas essas realidades, eles, porém, na verdade, no dia da semana, eles criaram um dia simbolizando o sábado. Vocês querem ver uma coisa? Analisa o sábado da Bíblia, o sabate, né? Do Torá, enfim, da Bíblia, conhecido pelo todo brasileiro como Bíblia Sagrada. Realmente, ela é sagrada. Na realidade, está relacionado a esse calendário, não sei se vocês concordam comigo, de 365 dias. Se concorda que o sábado da Bíblia não tem nada a ver com esse sábado? Isso é só simplesmente um simbolismo. Mas só que aqui, o da Bíblia é esse sábado. Então vamos lá, tem dois personagens importantes aqui. Tá? Dois personagens divinos importantes. O primeiro é o descanso, é Naô. Perfeito? Não, é Noá, né? É Noá. Que na verdade é Noé, é o descanso, que é o descanso. Agora vem o segundo passo. Esse daqui na realidade é o sabate. É Yom, sabate. O sabate é o descanso. Perfeito? Então é exatamente isso que eu gostaria de falar para vocês. Bom, dá uma chegadinha na Bíblia, Patrícia, Gênesis 1, verso 1, que é o Torá, primeiro. Né? Conhecido como as Escrituras de Moshe, porém conhecido aí pela todos os segmentos religiosos do cristianismo como Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Não, por favor, versículo 1, que tá bom. Bom, aqui na verdade, gente, olha, vamos ver se compreendemos, né, de uma forma melhor possível, tá? Aqui, na verdade, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom, o que está no Torá? O que realmente está no Torá? No Torá está aqui, nesse lugar aqui, ó, no louro aqui, na realidade é Beit, é a casa, aqui é Ain, aqui é o número 0. Em seguida, o número 0 emana Reshit. Põe a palavra Reshit aqui para isso, porque aqui não vai ter. Aí não tem, não tem. Mas não vai ter. Bom, Reshit, perfeito, gente? Reshit significa o primeiro, o começo, perfeito, gente? O primeiro, perfeito? Então, analisa, é o número 1, Reshit. É a manifestação de Ain, de Beit é a casa desse princípio. Porém, o princípio ele é emanado de Beit, de Ain, perfeito? Ain manifesta como princípio. Esse princípio é Ket, perfeito? Ket significa o primeiro, é o topo de toda a divindade. Porém, ele é o número 1, ele sai do número 0, ele é manifestado, emanado do número 0. Porém, ele emana o Luim é dual, temos uma ideia. O Luim é um plural, ele é um plural. Aqui embaixo, plural intensivo, sentido singular. Aqui botou aqui Deus entre Deus. Não. Então o que acontece? Esse Luim que é Roque Levinar, ele, né, no caso, Roque Levinar, eles criam barra, gentil, barra,
montar, formar o quê? Será um pouquinho para trás. Né? Eles moldam quem? Aqui o Lurim molda quem? A chamarim, por favor. Céus, né? Olha, a gente chamarim é os céus. Tá? Os universos. Ó, não precisa falar nada. Aqui, céus. Como a morada de Deus, dos Lurim, dos anjos, enfim. Então, primeiro eles formam isso. Ao eles formarem isso, aí eles dão um segmento, continua. A quem? A Eres. Ó, e é como? Eres. Eres se refere à Terra, esse nosso universo físico. E mais 3 dimensões. Eres é 4. Bom, então o que devemos entender aqui? Aqui para tudo que é relacionado macrocosmicamente aos universos. Eu não estou falando dentro de nós. Isso aqui eu estou falando fora. Eu estou se tratando do universo. Até agora eu não estou falando de dentro. Quando eu falo do nosso interior, tudo bem, eu estou falando de dentro. Mas esse assunto aqui eu estou falando do universo fora. Perfeito? Macrocosmicamente. Vamos dar uma chegadinha naquele mesmo diagrama, Patrícia, no mesmo. Nesse aqui mesmo. Só porque queremos. Vamos ver direitinho, viu, gente? Demora um pouco, que é um pouco pesado realmente aqui o gráfico. Bom, vamos procurar entender o que realmente ali no Torá está falando, que em Gênesis foi cito, na verdade, capítulo 1, verso 1. Não tem nada a ver com o verso 2 aqui, que eu vou falar do verso 1. O que acontece? Antes de existir todos os universos, só existia ele. Aí, na realidade, emana Ket. Ket é o Reshit, é o princípio ali, onde está na tradução. Porém, esse princípio que é Ket, que é o número 1, está aqui, é o número 1, perfeito, que sai do número 0, ele emana de si, Rokma Eminah, que é o ruim, onde está na tradução como Deus. Porém, Rokma Eminah junto, ele vem um para significa moldar, dar forma, trazer existência. De quê? Do Hashamayim. Do Hashamayim 1 é 2 e é 3. Feito não? Aí eles concluem, porém, esse Hashamayim, que é plural, é 3, eles dão um prosseguimento a Eretz. Eretz começa aqui, ó, no 4º dia, onde existe o Sol e a Lua. Aí vem o quê? Vem Eretz, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Que na verdade, gente, na realidade é algo fácil. Porém, na realidade, essa Eretz, ele pega tanto a parte da água, como pega também a parte de Adamá, que é sólida, que é mais uma dimensão que é a terceira. Se aqui é a terceira, a própria ciência, a astronomia, enfim, física, tudo prova que aqui é a terceira dimensão. Então é sinal que existe mais 2 dimensões. Isso aqui é a terceira. Vocês concordam comigo que existe a segunda? E depois a primeira? Então quando é uma dimensão, é 2 dimensões, é uma dimensão. Vamos lá, vou colocar a dimensão, porque ele não quer superior e inferior. Ó, é a quinta dimensão superior, a quinta são inferior das 2. É a 4ª, é a terceira, é a segunda e a primeira. Dá o que, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá 6. 6. Se nós formos colocar mais aqui, dá 7. Aqui daria 8, aqui daria 9. É isso? Incrível. Dá 9. Parece que a evolução humana, do ser humano, já que ele chega a ter o sabate, parece que está relacionado ao número 9. É isso? Bom, mas o que eu quero, na verdade, referir é o seguinte. Quando se trata de Noé, Noé fala de Canaã. Canaã é a parte sólida, a parte baixa. Então é aqui onde o ser humano, na realidade, recebe a vestidura de pele. E ele, na realidade, acaba aqui, nessa vestidura de pele, recebendo as consciências da água, lumínica. A primeira é de Jafé,
perfeito? A segunda, na verdade, e porém o repouso é quando ele chega nesse nível que ele vence Satã. Satã ele oferece toda a glória e toda a riqueza do mundo aqui, no topo da montanha, né? Na realidade, que é de 6. A palavra Shem em hebraico significa o homem. Aqui é o grau de rei. Aqui é onde recebe o cetro. Aqui é onde o indivíduo, ele, na verdade, ele assenta no trono. E incrível, gente, que pareça. Quando o indivíduo chega aqui, assenta no trono. Satã, ele já não atormenta mais. Satã, ele já não atormenta mais. Satã, ele chega com todo cuidado, com toda reverência, e começa a oferecer toda a glória. Está vendo, gente? Olha, a glória das consciências da baixa. E ele chega em Yahushua e diz para Yahushua, para o Messias, e fala o seguinte: ó, tudo isso que é meu, eu dou a quem quer. Lá está escrito: se prostrar e adorar, não é isso que ele quer inferir. Como nós chegarmos aqui, nós somos o número 11 por excelência. Eu vou explicar direitinho esse número 11, essa gematria que está realmente no nome alvo, Yud, He, Vav, YHWH. YHWH. Não fez? Aí ele já troca uma ideia, já chama de canto e já ainda oferece: olha, você chegou aqui, você já é o rei. Satã sabe que o indivíduo primeiro tem que nascer das águas. Ele chega no repouso, ele assenta no trono aqui. Ele sabe que o procedimento do indivíduo agora ele é prosseguir para cima. Então, para o indivíduo não subir para cima, ele oferece toda a glória e toda a riqueza para baixo. Por quê? O indivíduo não pode ficar parado, aqui é repouso. Gente, repouso, é morada? Não. Não, é não. É ou não é? Não. É ou não é? Não. É morada ou não é morada? Não. Mas se eu quiser ficar lá. Mas não dá, tipo um hotel. Ah, tá. É como se a pessoa estivesse passando umas férias ali no hotel. Mas está curtindo, né? Tudo que tem de bom no hotel ali, naquela cidade. É isso mesmo, gente? É isso? Terceiro, a pessoa, na verdade, é um repouso. Perfeito ou não? É um tempo de férias. Perfeito ou não? Eu estou simbolizando assim, não tem muita precisão disso. Aí o que acontece? Satã se preocupa. Por quê? Yahushua disse: ou quente ou frio. Morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, vai descer para baixo. Ou seja, o indivíduo vai receber as ofertas e vai acabar tendo domínio sobre isso. E o que será da humanidade aqui? Já que o indivíduo, na verdade, preferiu o seu corpo. Na verdade, os fariseus eram pessoas que chegaram, algum deles, a esse nível de consciência. Mas, infelizmente, por causa do dinheiro, por amor ao dinheiro, por ver os seus semelhantes que estão com consciência abaixo, eles começaram a ver só o cifrão. Diz que a situação era tão grave que até mesmo o hortelã, hortelã, na realidade são aqueles que plantam salsinha, coentro, isso mesmo, gente, sabe que eu estou certo? Eles também, na realidade, tinham que ser dizimados, tinham que pagar o dízimo. Bom, é como se fizessem o seguinte: eu quero dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu estou desempregado, até passando necessidade. Aí, de repente, esses indivíduos, esses fariseus, olha, eu estou falando aqui de religião, não tem nada a ver com religião. Eu estou falando Bíblia, eu estou falando da Bíblia, dentro da tradução, e eu estou falando dos manuscritos da nossa vigília, das nossas
Irmandade primitiva. Estou falando do Torá Tanakh, que na verdade é os originais do Velho Testamento. Então não tem nada a ver com religião. Estou falando da Bíblia. Eu não tenho nada a ver com religião. Afinal, não somos religiões. Somos Bíblia. Respeitamos a Bíblia acima de tudo. A Bíblia é a nossa luz, é a fonte de nossa inspiração. Perfeito, gente? Então não estamos falando de religião, não temos nada contra a religião. Tá certo? Então nós estamos aqui falando, na realidade, daqueles que são falsos profetas. Porém, na realidade, em grego, é chamado de pseudo-profetas, que na verdade, aqui no nosso português, é profetas. Pseudo chama de falso. Eles não são falsos, é uma opção deles. Na realidade, ele tem duas opções. Ele alcançou a repouso, ele está ali numa boa fé, ele já é rei, ele já tem a escolha do bem e do mal. Olha, esse bem e mal é uma coisa muito importante, porque ágape, que é o amor verdadeiro vivo, está acima do bem e do mal. O bem e do mal é que é na hora da decisão. De que lado você quer ficar? Você quer ficar da direita ou você quer ficar do lado da esquerda? Analisa aqui o nome aqui do quarto dia. É cheio, é o nome. O indivíduo já recebeu o nome. Perfeito ou não? O indivíduo já recebeu o nome. E aqui é onde ele recebe a oferta. Ele recebe a oferta. Ele receber uma oferta, ele tem domínio para toda a humanidade que está abaixo. Afinal, ele é rei. Quem que deve governar? É o rei ou estão os súditos? É o rei? É isso mesmo? Ah, então é o rei. Então tá. Então Yahushua, na verdade, ele tem um grande problema com aqueles fariseus. Por quê? Porque Yahushua disse: vós não entrais, chegaram aqui, vós não entrais e nem dá oportunidade para aqueles que estão abaixo de vocês ter também a oportunidade de um dia também de entrar. Ou seja, primeiro é o grau de psíquico, aí vem pneumático. Então eles nem entravam e nem deixavam aqueles que na verdade queriam entrar a entrarem. Ou seja, ninguém pode ficar parado, porque é só um repouso. No ar é só um repouso. No ar é aquele que, na realidade, gera três consciências em nós. Primeira consciência que ele gera é a de Jafé, tá? Que é Iefir. Perfeito, gente? Significa o que? Árido, região árida. Não está escrito: se o filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Bom, o povo religioso do cristianismo, ele é filho, ele quer dizer Rockman. Quem foi que gerou, na verdade, o filho em Maria? Não foi o Espírito Santo? Então, na verdade, o Espírito Santo que eles falam, na realidade, é Rockman. E quem é Maria? Que na verdade lá não está escrito Maria, está escrito Maria. Maria significa Rockman, gente. Então, Cat Rockman, Cat, que é da arte, cá embaixo já é o filho. Mas esse filho, como ele na verdade, ele é fecundado aqui embaixo, mas ele nasce aqui em cima. E aqui, na verdade, que é Jafé, é o grau de inocência. Aí o indivíduo volta de novo a Canaã, a parte baixa. E na verdade ele nasce aqui no terceiro dia. Esse terceiro dia das águas também está relacionado aos 40 dias do dilúvio, os 40 dias que é o ruxo, os 40 dias do deserto, que é anos melhor, 40 anos do povo de Israel. Bom, está cheio de 40 na Bíblia que se trata disso. O que acontece, gente? Aqui
é um grande problema, porque Rã significa quente. No filme de Noé, porém Jafé não traz nenhum problema para Naú, ou seja, para o repouso. Perfeito, gente? Mas e nem também Sem, que é Shem, o nome, é tanto que o povo judeu, na verdade, eles costumam falar Hashem ou Hashem, porque aqui é o grau de liberdade, é o grau do repouso, que o indivíduo vai dar um novo procedimento para chegar aos níveis, façamos a nossa imagem e semelhança, que é o sexto dia, ou entrar no sabate, mas aqui já é uma decisão voluntariamente daqueles que chegaram aqui. Mas Rã significa quente. E esse Rã é o que traz o grande problema. Por isso que Shaul, conhecido como Paulo, diz que o homem natural, ali a palavra é algo que? Psíquico, que chega à consciência de Rã, não entende perfeitamente as coisas do seu pai, o Lurim. Mas quem é esse Lurim que está guiando eles pelas águas, dentro da arca, no mar, no oceano? Naú, Elohim Naú, que eu vou mostrar a vocês, que na verdade o nome do Elohim que guia a arca se chama, melhor, não é Naú, se não me engano é Noar. Perfeito não? É Noar, é isso mesmo, Noar. É grande, mas porém Shem, que é sem, aqui é o grau de repouso. Então significa todas essas consciências, aqueles três filhos de Noá. Perfeito ou não? E Noá, na realidade, é exatamente isso. Agora, na verdade, nós estamos falando de 2 graus messiânicos. Esse Messias que eu estou mostrando a vocês é a humanidade, que começa de baixo, criando consciência. Começa aqui, é o rei. Toda a humanidade é rei. É denso, é sólido. Mas ela nasce no primeiro, no segundo dia, no terceiro, vai nascendo. Perfeito, Ana? Vocês estão entendendo? Sim. Perfeito? Estou entendendo. O que, na verdade, acontece desse Messias? Esse Messias, ele começa de baixo para cima. Ele chega até o Laquete. Perfeito ou não? Que é o número 1, essa consciência. Mas aquele Augusto, conhecido pela humanidade religiosa do cristianismo, pelo nome de Jesus, que tem tudo a ver com Yassum, também eu posso mostrar, está dentro da Bíblia, conhecido pelo nome Yassum, que deriva-se o nome Jesus, que também tem a ver com o grego, conhecido como Jônio, que na verdade está também no Torá, como Javã. E como Javã, ele é filho de Jafé e Efete. Perfeito? Essa é a realidade. Então também, na verdade, Jesus ali mostra lá. Também é uma alegoria dessa consciência, também desse filho que nasce dentro. Perfeito ou não? Também chega também a hora. Perfeito? Só que tem um Messias que é conhecido por todas as religiões, chamado o Messias histórico. O Messias histórico, ele na verdade, ele não começou de baixo para cima. Ele já veio de cima para baixo. Então ele precisava